Olá, estamos ao vivo agora. Agora sim. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Sinalizem aí pra mim. Ah, que ótimo. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tô aqui, tive que dar uma improvisada. Vocês viram que o cenário mudou. Tô aqui na minha vizinha. Muito obrigada por ceder o espaço. Já vou aceitar o Vitor aqui, que eu tô vendo que ele tá aqui. Vamos lá, então. Enquanto eu aguardo a entrada dele, queria introduzir novamente, né? Boa noite, Vitor, estamos Alô? quase te vendo. Tô nascendo, Jesus. Essa é uma transmissão do FPR Convida, é um programa institucional ligado ao gabinete da reitoria, coordenado pela professora Liz. Oi, Liz! Oi lá. Agora deu boa. Teve Depois um de todos suspense esses aí. percalços, né? Pois é. Obrigada por aguardar pacientemente, obrigada a toda a equipe aí também. Gente, houve alguma coisa que minha internet falhou, assim, uns 3 minutos antes, né? Avisei o pessoal, gente, minha internet tá bugando aqui, e assim, funcionou o dia todo. Mas o nosso tema é qualidade de vida e ambientes digitais, então estamos aqui, né? Às vezes a tecnologia também nos faz passar por alguns percalços. É, queria apresentar o Vitor também, né? Ele, ele é psicólogo formado pela UFPR, e ele também é embaixador do Cidadão Digital, um programa da SaferNet do Facebook. E ele também faz parte do programa Avalie Não Seja Fake, que é do Núcleo de Análise do Comportamento da Universidade Federal do Paraná. É isso, né, Vitor? Eu tô um Isso pouquinho aí. sem meus esqueminhas aqui para dar uma coladinha, mas eu acho que é isso. Queria que você se apresentasse um pouquinho e falasse sobre o Uhum. seu trabalho aí na SaferNet também, né? Como embaixador digital, explicasse um pouquinho para a gente a importância da educação, né, para novas tecnologias. E falasse um pouquinho também do Avalie Não Seja Fake, né? Que é outro programa que você participa. E depois podemos dar início já à nossa live, que está mais atrasadinha, mas entrando nos eixos agora. Primeiramente, boa noite. Obrigada por aceitar o convite para estar aqui hoje. Porra, a honra é minha. Então, eu sou o Victor, né? Eu sou psicólogo, tal como ela me apresentou de uma maneira excelente, mesmo sem colinha, sem essas coisas, né? E gosto bastante dessa área de psicologia com redes sociais e tecnologia, né? Eu desenvolvi uma pesquisa nesse tema e inclusive estou escrevendo um livro aí sobre esse mesmo tema, baseado nessa pesquisa que eu fiz. Eu sempre fiquei admirado com como a gente é mexido pela tecnologia, né? Não só as tecnologias da informação e comunicação, como a internet, mas as tecnologias ao geral, como que elas participam do nosso desenvolvimento social, do nosso desenvolvimento como pessoa. E daí, esse ano eu tive a honra também de participar do programa Cidadão Digital, que é uma iniciativa da SaferNet, com parceria com o Facebook, que a ideia deles lá é levar educação midiática e cidadania digital para mais de 30 mil jovens entre 13 e 17 anos ao redor de todo o Brasil. Então eles Que selecionaram, legal. né, foi todo um processo, né, teve 300 pessoas inscritas, dessas 300 selecionaram 100, daí capacitaram essas 100, né, em cidadania digital, e dessas 100 selecionaram 14 embaixadores, né, ao redor de todo o Brasil, cada região ali tem alguns, e então essa é a minha missão agora, né? É de trazer assim essa noção de cidadania digital para o uso das tecnologias da informação e comunicação. Mas depois eu vou falar mais coisas sobre isso também. E eu também participo do Avali, Não Seja Fake, que é uma iniciativa ali do Análise de Comportamento, do professor Gabriel, e do professor Alexandre também. E lá eu produzo conteúdo, né? Eu faço os posts ali, não sei se vocês conhecem, mas estão convidados a conhecer lá, porque lá a gente fala um pouco também sobre essa relação psicologia
e informações, análise de informações, polarização e todos esses problemas que a gente percebe mais online, mas que existiram desde sempre, assim. Acho que é isso. Isso serve como uma apresentação. Sim, ótimo. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. Também é uma honra, né? Como você falou nisso, também é uma honra aqui te receber. Então, agora, acho que a gente já pode entrar no nosso tema da live, né? Que é qualidade de vida e ambientes digitais. Queria convidar o pessoal que está participando também para participar aqui pelos comentários do chat. Então, comentem, mande dúvidas, perguntas, angústias, enfim. E a gente está aqui para tentar sanar, né? O Vitor está aqui para responder. E então vamos lá, Vitor. Se você quiser começar o roteirinho que você já tinha preparado, né? Do Uhum. convite aqui para você falar o que, que você pensou quando a gente te chamou para falar Uhum. sobre qualidade de vida em ambientes digitais e a comunicação em ambientes digitais, principalmente, né? Pois é, né? Que tema difícil. Falar sobre qualidade de vida, falar sobre saúde psicológica, saúde mental, é difícil em qualquer eixo, assim. E falar sobre a relação disso com, né, o que a gente convive online é hercúleo, porque tem tanta coisa que impacta a nossa cabeça, que impacta a nossa maneira de viver e de ver a vida por conta da internet. Tem tanta coisa nisso que é difícil escolher alguma coisa para falar, né, dentro desse tema. E vocês vieram com essa proposta, assim, de eu falar sobre, né, qualidade de vida em ambientes digitais e com essa pergunta, né, de como que a gente mantém nossa saúde psicológica na internet, que é um lugar que tá todo mundo estressado, que tá difícil de conviver até nesse ambiente digital. E agora, por conta da pandemia, a gente é praticamente obrigado a conviver nesses ambientes para trabalhar, para estudar, para, né, se relacionar com os colegas e tudo mais. E eu fiquei pensando, né? Falaram assim, é importante falar não só voltado para um público mais jovem, mas voltar para o público que é mais velho também, que está vivendo essa relação renovada com a tecnologia. E eu até cheguei nesses termos, né? Essa diferença entre imigrante digital e nativo digital. E a real é que isso é uma separação faixa etária, né? Isso não tem a ver com proficiência digital, isso não tem a ver com fluência digital, porque inclusive agora estou trabalhando com bastante escolas e o relato que os professores fazem é que os alunos não têm toda, né, essa articulação, mesmo que eles estão convivendo online o tempo todo ali, tem algumas plataformas que eles não se dão muito bem, né, e tudo mais. E eu acho que isso me fez refletir, assim, né? Tô só refletindo aqui, só fazendo reflexão, mas a internet, né? Essa tecnologia da informação e comunicação foi inserida na nossa sociedade, na nossa vida, e agora cada vez mais, né? Faz parte da nossa vida. E a gente não teve um preparo prévio, né? A gente não teve um preparo para receber essa tecnologia nas nossas vidas, né? A gente estava mal e mal lidando ali com a TV, estava mal e mal lidando ali com o telefone celular, e de repente veio uma tecnologia da informação e comunicação que criou um espaço virtual, né? E ninguém estava preparado para como que seria o impacto disso nas nossas vidas, né? Ninguém pensou assim, né? Que isso ficaria cada vez mais relevante ao longo do tempo, né? A galera, né? Os cientistas e desenvolvedores da internet lá em tempos mais primórdios falaram, isso vai ser uma técnica de comunicação militar e tudo mais. No final nem teve sucesso Uhum. nisso e, né, o nicho mercadológico nem se interessava na internet, mas aí mudou muita coisa, né, de lá para cá, assim, em questão de 20 anos agora é um instrumento tecnológico que está presente virtualmente em todos os campos da Super vida. rápido, super rápido. E é bem isso, né? Foi um instrumento tecnológico que não teve uma reflexão sobre quais são os impactos disso, né? Então, como não teve uma preparação para a gente avaliar quais seriam os impactos disso, ninguém está preparado. Pensa assim, né? Hoje em dia eu posso saber que, não sei, né? Um leão fugiu de um zoológico lá na Austrália. E qual que é a validade dessa informação para mim? Né? E qual é a validade de todas as informações que eu vejo online? Hoje em dia a gente tipo, sabe, né, informações sobre o mundo inteiro. O mundo inteiro está acessível para a gente através do nosso celular.
e nunca antes a espécie humana teve contato com isso, com esse nível de globalização que é tão intimista e está no dispositivo de cada um. Então, é óbvio, né? Isso que você está falando é muito importante, realmente, assim, né? A gente ter acesso a um nível de informações e pensar, ué, mas será que isso é mesmo relevante para mim, né? Será que eu preciso consumir isso? Eu acho que essas são as reflexões, assim, né? Porque a gente tem acesso a muitas informações, muitas coisas nos chegam, mas, assim, o que nos cabe, né? O que que a gente faz com tudo isso? Exato, né? E realmente, acho que pensando nessa pergunta, né, como manter nossa saúde psicológica na internet, acho que um dos primeiros pontos é esse, é justamente a gente tentar entender melhor qual que é o papel das mídias, o papel da internet nas nossas vidas, né? A gente não reflete sobre isso, a gente só usa, né? E esse que é um problema também, que a gente vê a internet como um instrumento e não como um espaço existencial, né? Então, a gente tem essa relação utilitária com a internet, mas a gente não está vendo o que a gente está vivendo ali, né? A gente está tendo experiências ali que são muito reais, por mais que sejam intermediadas por meios digitais. E eu acho E, que agora isso ficou bem mais visível, né? Assim, agora eu digo com isolamento físico, com pandemia, antes a gente separava em mundo real e mundo virtual. Agora não existe mais essa separação, não tem como a gente dizer que o virtual não é real, né? exato. E isso é uma coisa que no ano passado eu batia muito essa tecla de não pode dividir entre virtual e real, né? Essa distinção ela não faz mais sentido, né? Conforme o ambiente digital da internet vai se evoluindo, essa distinção vai ficando cada vez mais, né, obsoleta. E hoje em dia a gente está percebendo isso, né? A gente está inflamado online, a gente está se relacionando, né, de maneira passional online e tudo mais e é online e é digital. Então acho que é uma coisa que inclusive em outros momentos eu falei assim que a distinção entre, né, realidade, né, entre realidade digital e presencial, ela não há mais, né? A gente pode provocar dor ao outro online, a gente pode provocar amor ao outro online, a gente pode cansar online, a gente pode descansar online. Então, realmente é interessante perceber a internet como uma camada da realidade, tal como qualquer outra camada que existe, né? Então, a internet ela vai muito além de um instrumento tecnológico. Se a gente perceber ela assim, a gente vai estar fazendo dois erros, né? O primeiro erro é desconsiderando o papel que a internet tem na nossa vida, né? E o segundo erro é exatamente essa mesma coisa, só que agora, né, eu não percebo o impacto real da internet, eu atribuo isso um nível menor e é problemático isso, né? Mas enfim, Uhum. eu acho que então a primeira coisa para a gente ter uma qualidade de vida melhor na internet é justamente isso, né? A gente perceber ela como um espaço existencial, né? Porque até hoje, assim, a gente usa ela de uma maneira irrefletida. Isso é uma coisa que eu estou tentando até ir contra, né? Com o programa Cidadão Digital, que é só pensar, né? Imagine que a gente fique andando pela rua, assim, a esmo, andando, né? Vendo vitrine de loja, conversando com os outros, né? Andando sem direção. Se a gente fisicamente fazer isso, presencialmente fazer isso, a gente vai terminar o dia com os carcanhar tudo lascado, né? Cheio de dor. E online a gente faz isso todos Uhum. os dias. Online a gente tá o tempo todo assim se cansando, né? Quando a gente usa de maneira irrefletida, né? Então é importante a gente perceber que a gente está vivendo ali. A questão é para que a gente está vivendo ali, para onde que a gente direciona o uso, né, da internet, qual que é o uso que a gente faz dela. Que a internet ela, né, prosperou como um lugar de entretenimento, como um lugar ali que a gente vai para extravasar, mas ela tem muitas outras funções que isso. E o problema é que hoje a gente faz uso dela sem essa reflexão, né? E Uhum. então geralmente eu ouço muito isso, né? De diminua o tempo de tela, mas né, no contexto que a gente vive, como faz? E eu acho que geralmente assim o senso comum disso é muito a internet faz mal, tem que se afastar da internet, volta para a realidade, né?
Inclusive, uma das perguntas que eu recebi foi, né, no meu perfil ali, foi assim, né, nossa, será que a internet é uma fuga da realidade? E eu adoro esse tópico, né? Porque o que é realidade, né? Se não o que a gente vive. E se a gente está vivendo na internet, também é uma realidade ali. Então é importante perceber justamente isso, assim, a internet não é uma fuga, mas a gente tem uma camada presencial da realidade, a gente sempre vai ter, né? E é importante a gente conciliar essas realidades, né? Hoje em dia a gente está vivendo meio obrigado na realidade digital, tá todo mundo cansado com isso, tá todo mundo estressado, ninguém aguenta mais, mas ainda assim a gente persiste lá, porque é menos custoso, né? Inclusive um dos tópicos assim que eu defendo lá no meu livro é justamente isso, né? Sobre como a sala ao redor da gente do dispositivo influencia em como que a gente se relaciona com esse dispositivo. Como assim? Uhum. Né? O ambiente ele influencia em como a gente se relaciona com os dispositivos. Então, se em casa não está legal, nas nossas relações não está legal, a gente vai ficando cada vez mais com o dispositivo, né? E assim, a gente vai deixando de ter oportunidades de socializar, de oportunidades de aproveitar de outros tipos de relação, às vezes presenciais, às vezes você tem oportunidade disso na sua casa, né? Mas é mais fácil, menos custoso ficar só no celular e tudo mais. E, né, o ideal é justamente a gente conciliar, a gente viver coisas construtivas online e também offline, né? E sair dessa dicotomia, assim, de que o offline é do mal e não tem como viver ali e a gente tem que só ser presencial. Não, não é bem assim. Na verdade, a gente tem que cuidar do presencial para daí justamente viver mais nesse presencial e cuidar do nosso digital também, que ele é real, né? Uhum. Às vezes eu vejo assim, né? Tô lá scrollando no Facebook, assim, no Instagram, e vejo os comentários, assim, das pessoas e é tanta briga, gente. Sério, é muita briga mesmo. Parece que a galera vai lá para caçar briga mesmo. E eu vejo bastante agressividade online, assim, né? E ali é um lugar que a gente está vivendo, né? A gente vai sentir essa agressividade, esse estresse, esse conflito. E, né? Qual é a boa? Você não acha que isso pode ter relação agora, né? Digo agora nesse momento, com o fato do isolamento e tudo mais, e ali ser um espaço em que as pessoas se sintam mais confortáveis para expressar essa ira, essa raiva, enfim, e queiram, enfim, colocar também nesse espaço esses sentimentos, né? Que agora estão aflorando mais agressivos. Eu não sei se é pela pandemia, assim, eu não sei o quanto ela influencia, né? Não cheguei a, a perceber isso, né? Mas uma coisa é fato, a Uhum, internet ela abriu espaços de vivência, ela abriu espaços de expressão. Ela é hoje um uhum, espaço de não só você busca informação, mas você se expressa também, né? uhum. Então, a internet, por você não ter um contato direto ali, um contato imediato com a reação do que você faz, às vezes você fica mais sem estribeira mesmo, né? Então é uma coisa que eu recupero isso, né? De entender que ali na internet você tá lidando com pessoas e, assim, a gente foi educado em alguma medida sem perceber isso, né? Então eu percebo muito essa questão da uma agressividade assim por falta de mediação, né? Por falta de um contato com uma consequência que a gente faz no outro. E isso, para mim, é uma consequência de como que a internet foi inserida na nossa sociedade. Sem essa preparação, sem essa noção de que a internet é um lugar público, de que a internet é um lugar que tem lei, né? E de que na internet você vai ter contato com muita gente, né? A internet, por ser um lugar público, na verdade eu acho que é o lugar público mais frequentado do mundo. Então vai ter muita gente ali, né? Tem em torno de 5 bilhões de usuários e você vai lidar com gente diferente o tempo todo, você vai lidar com perspectivas de vida diferentes, com necessidades diferentes. Então, super relevante entender a internet como um lugar assim, como um lugar público, um lugar que você vai enfrentar a diferença e que é um macrocosmo assim da sociedade, né? A janela, ela né, a internet ela é uma janela para a sociedade, é um lugar onde a gente consegue ver a internet
ali, tal como ela acontece. Então, o que eu Uhum. percebo é muito isso, né? De como as pessoas estão reparando, ah, porque hoje em dia está tudo muito violento, ah, porque a internet deixa as pessoas violentas, ah, porque a internet isso, a internet aquilo. E, na verdade, é porque a gente está percebendo mais, a gente está tendo mais acesso, a gente está tendo mais visibilidade da sociedade tal como ela é, né? Então, às vezes a gente fica com esse errinho assim de raciocínio, né? Porque a gente vê mais, a gente acha que está mais presente, mas na verdade é porque isso é um processo de globalização que durou décadas e agora a gente está no ápice dele, né? Então, enfim, toda essa volta para entender que a internet, né, é o maior lugar público do planeta, né? Então, vai ter muito E mais as gente pessoas lá. ficam super expostas, né? Então é ali que a gente vê as pessoas se expressando e você está defendendo aqui que não é o contrário, né? Não é a internet que deixa as pessoas agressivas, mas sim é uma janela que abriu os nossos olhos para a agressividade das pessoas. Não só Também. agressividade, né? Você trouxe aqui esse exemplo, mas como você falou, é o maior lugar público do mundo, com certeza é onde movimenta, onde percorrem mais pessoas no mundo, assim. Então, eu vou trazer aqui agora alguns comentários que chegaram Ah, beleza. para sim, chegaram alguns comentários pra gente. Então, a Suzelaine Melissa, oi, que bom que você está aqui. É, o aspecto funcional não é claro para o usuário. Esse é o comentário dela, né? É o Uhum. que a gente estava ali, que você trouxe no início, né? A, a funcionalidade da internet, a internet como um espaço também de existência, né? E não só um lugar que eu posso fazer o que quiser e aquilo não vai atingir ninguém, ao contrário. Eu fico pensando. Aí, voltou. Né, eu fiquei pensando nisso, né? De como hoje tá difícil, né? Cada quedinha assim já dá um medão. Mas, enfim. Eu fiquei pensando nisso assim também, né? De funcionalidade. Né? A gente tem uma noção da internet como um instrumento, então parece que a gente sabendo lidar tecnicamente com ele, tá feito, né? É muito uma noção instrumental mesmo de tecnologia. Mas na verdade a gente também tem um uso crítico da tecnologia, né? Que não é claro para todo mundo também. Esse uso crítico que envolve essa oportunidade da gente se expressar na internet, essa oportunidade da gente conhecer outras vivências, outras experiências na internet também. Então, realmente, isso não está claro, né? Ninguém reflete, assim, sobre... Né? Não teve, assim, um momento coletivo, assim, de nossa, tá chegando a internet, e aí, o que que a gente vai fazer com ela? Não, na verdade, ela foi entrando, entrando, entrando e crescendo, crescendo, crescendo na nossa vida. E hoje em dia a gente faz tudo nela, mas a gente nunca parou e refletiu. Nossa, será que a internet... O que significa isso, né? E agora que a gente tem acesso a todas as informações do mundo, praticamente, né? E agora que a gente tem acesso a todas as pessoas do mundo, o que que a gente faz com isso? Né? O que a gente faz com esse espaço digital que a gente criou, né? E realmente isso não é claro para todo mundo e isso é uma reflexão que a gente precisa fazer coletivamente. E no Cidadão Digital, eu promovo isso com os jovens, né? De tentar ver a internet não como é, um instrumento, não como uma ferramenta ali para o consumo, para o entretenimento somente, mas uma ferramenta para a gente ter participação cívica, para a gente se expressar, para a gente se desenvolver, né, psicologicamente, para a gente se conhecer melhor, conhecer os outros melhores, né? Eu brinco que a coisa que mais melhora saúde psicológica, saúde mental, é a gente conhecer outras perspectivas, a gente ter acesso a outras vivências. E se a gente respeita, a gente zela, a gente aprende com isso, nossa, isso enriquece muito. E hoje em dia, o que que acontece na internet? A gente entra na internet e quer que todo mundo pense igual a gente. E a gente vai estar sempre frustrado se a gente entrar com esse pensamento, né? Com esse pensamento de que todo mundo tem que pensar igual, todo mundo tem que seguir as minhas opiniões, minhas perspectivas. E é muito estressante, porque querendo ou não, né, ao longo do tempo a gente tem acesso à nossa família, nossos amigos, e todo mundo mais ou menos concorda com o que a gente fala, com o que a gente vive. E
Agora na internet não, você vai estar diante de bilhões de pessoas que não concordam com você. Como lidar com isso? Psicologicamente falando, imagine bilhões de pessoas discordando de você, né? E a internet foi popularizada como um espaço pessoal, a gente personaliza, deixa ele com a nossa carinha, tem toda essa questão das bolhas também, a gente deixa o nosso perfilzinho ali com o nosso feed, não sei o quê, e agora chega um monte de pessoa que discorda de você, que mostra ali que talvez algumas coisas algumas visões que você tem não estão corretas. Como lidar com isso, né? E ninguém pensou nesse tipo de impacto quando inseriu assim a internet na sociedade. Tinha outras perguntas, né? Uhum. Sim, a gente tem mais um comentário aqui da Vá Vizoc. Deve ser família. Queira ou Uhum. não, acabamos absorvendo conteúdos de agressividade e banalização disso, né? Pois é, né? A gente vai ficando mais insensível. E isso é um fenômeno, né, social mesmo, né? A gente vai ficando insensível aos estímulos que a gente vai recebendo, né? A gente vê tanta desgraça e aquilo vai ficando cada vez menos, né, impacta menos. E às vezes a gente reverbera isso mesmo, às vezes a gente age violentamente contra a violência, isso é a coisa mais comum, né, humana do mundo, né? De como a gente ali diante do estresse, diante da sobrecarga de estímulos, a gente pega e acaba sendo agressivo também. Então, é importante a gente sempre estar refletindo sobre isso, sobre o que a gente está vivendo online, o que a gente está promovendo online. Por que, afinal, você está muito tempo ali na internet? O que você está fazendo? Onde que você está chegando? Né? Então, é importante você usar a internet para algumas partículas, né? Para entretenimento, para expressão, mas é importante você perceber se você não está gastando muito tempo na internet com uma coisa só, e isso acaba sobrecarregando mesmo, isso acaba intoxicando, né? Sim, sim, com certeza. Agora, voltando para o seu roteirinho, né? A internet é o maior lugar público do planeta, né? Ah, a gente tem mais um comentáriozinho aqui chegando. Já vi, que é da Lari, Lari Nogueira. Oi, Lari, que bom que você está aqui com a gente. Já vi alguns influenciadores defendendo a testagem psicológica para a utilização de redes sociais. Que bizarro, né? Onde que a gente chegou, né? E eu acho que isso, né? Acho que a gente tem algumas tentativas de aprender a internet assim, né? Eu percebo muito isso de como quando a gente não consegue lidar com a internet, assim, com coisas assim que fogem do nosso controle, a gente tenta regular, né? Então, enfim, isso é um contramovimento, né? A gente está percebendo online assim alguns movimentos que são pró liberdade de expressão mesmo, e tem outros movimentos que são mais restritivos, assim, né? Tem casos de plataformas que estão regulando informações, tem outras pessoas que falam, não, a gente, como um indivíduo, tem que saber avaliar informações. E a analogia que eu trago, assim, né, para a gente aqui, é justamente perceber a internet como um lugar público, como um lugar, sabe? E é uma dimensão da sociedade, e é uma dimensão da sociedade onde tem como ter participação cívica, tem como ter coisa ruim nela também, mas eu faço sempre esse contraponto, né? Imagine se a gente precisasse de avaliação psicológica para andar em sociedade, assim. É um tanto estranho, né? Porque eu acho que isso é toda uma tentativa de realmente suportar todo esse fluxo de informações, né, que a gente está exposto o tempo todo, assim. Então, teve outro comentário ali? Uhum. Vou retomar aqui para você, é da Larissa Uhum. também. Ela falou que acho que porque esse pessoal entrar em contato com um lado muito agressivo da internet, surge essa necessidade de tentar regular um pouco mais esse uso, a fim de evitar essa toxicidade, né? Com certeza.
Tem a ver até com o que eu falei ali, né? Uma tentativa de controlar ali o que percebe que não está conseguindo mais controlar, né? E é bem comum isso, né? Muito dos nossos pensamentos, assim, nossos não, né? Mas o ideário público da internet é esse lugar perigoso, esse lugar assim que, meu Deus do céu, tá destruindo toda a sociedade, parece um maremoto assim, e na verdade está mostrando o maremoto que a sociedade é. Então, e a gente fica nessa tentativa assim de, meu Deus, eu não posso, né? Eu não consigo lidar com isso, eu não quero lidar com isso, é muita coisa, ai meu Deus, isso não existe. Não, isso existe sim. Então é importante a gente ver que o que a gente vive e o que a gente vê na internet tem muito de realidade. E assim, a gente pode aprender o máximo possível com ela, né, preservando nossos limites, respeitando nossos limites. Mas é importante a gente não perder de vista que ali tem realidade mesmo, né? Se tem muita gente agressiva, o que fazer com isso, né? Será que a gente bota todo mundo num camburão? Ou será que a gente tenta entender o que que aquilo está significando, né? Sim, E com eu queria certeza. falar agora, né, sobre como né, eu trouxe essa questão de como a internet é uma dimensão da realidade e é importante perceber que a internet faz parte das nossas vidas agora, né? Isso é mais do que fato, é redundante falar isso, principalmente esse ano, mas como incorporar ela de uma maneira sadia, né? Por muito tempo, principalmente em processos de escolarização, ninguém poderia usar a internet nas salas de aula e tudo mais, e nossa, uma coisa é a escola, outra coisa é a internet isso é baderna, e na verdade não. Na verdade, agora estudando sobre educação midiática, eu percebo como que a internet tem um potencial de potencializar justamente o processo de escolarização, né? De como Aquele aviso, né? Colado no quadro ali de um celular e um riscadinho, assim, né? Proibido o uso de celular, de internet durante a sala de aula. Era muito é, comum. com certeza. E agora, sim, qual que era, qual que era o objetivo, né, de uma escola antigamente? Era justamente inserir a pessoa numa sociedade, você apresentar ali as vicissitudes, né, as coisaradas, tudo da sociedade. Era fazer com que as pessoas conhecessem ali tudo que não fazia parte da vida delas cotidiana na família, por exemplo. E hoje em dia, o que faz esse papel é a internet, né? Hoje em dia, a criançada, antes de socializar em escolas e tudo mais, já está na internet, já está vendo YouTube, já está em redes sociais. E, enfim, às vezes a internet é a primeira, né, experiência de socialização e com certeza vai ser a mais presente na vida dos jovens. Então, a própria, né, nesse exemplo que eu trouxe, né, até a escola ela precisa se reavaliar, assim, para entender qual que é o papel dela diante disso. Se ela não é mais a primeira chance de socialização das crianças, qual que é o papel dela agora? E com os educadores eu trabalho isso, assim, de entenderem que o papel de né, escolas, enfim, é justamente orientar esse vigor, essa paixão, né, essa vida adolescente para orientações tipo éticas, responsáveis e cidadãs, né? Então eles têm acesso Uhum. à sociedade através da internet, mas a escola tem esse papel de orientar eles em como se expressar, como agir através da internet, né? E isso faz parte de todo o tópico assim da conversa que a internet faz parte das nossas vidas. E se a gente desprezar essa parte das nossas vidas, a gente vai estar, querendo ou não, excluindo ali uma partícula das nossas vidas, né? Então, hoje, através da internet, a gente está se conhecendo melhor, porque, querendo ou não, a gente tem um registro diário de tudo que a gente fala, de tudo que a gente faz na internet, dos nossos gostos e tudo mais, a gente tem mais acesso, né, à cultura, a filme, música e tudo mais. Então, a internet a gente tem essa oportunidade de se conhecer melhor, a gente tem a oportunidade de conhecer mais a vida dos outros, né, quando eles não estão com a gente, isso é algo que antes não era tão comum, agora está super comum. E a gente tem mais oportunidade de conhecer sobre o mundo, né? Sobre os problemas dele, sobre as coisas boas dele. E, querendo ou não, é uma coisa que vai fazer parte das nossas vidas e a gente precisa utilizar a internet para aprimorar nossa relação com o mundo, conosco e com os outros, né?
E eu fiquei pensando agora também nessa questão de ver a vida dos outros, né? Que é uma coisa Uhum. que chega bastante, principalmente com a galera mais jovem, mas acontece com todas as idades. E como a gente vê vidas perfeitas online, né? De como a gente vê ali os stories, a gente vê as publicações do feed, e assim, é tudo maravilhoso. E quando a gente é adolescente, a gente quer ser aceito, a gente quer ter uma determinada vida que acha que todo mundo valoriza e tudo mais, e geralmente esse contato e refletido né, em redes sociais acaba causando realmente muita pressão psicológica, muita dor psicológica e enfim, eu acho que é legal falar assim que a internet é uma parte da vida, né? Isso torna a internet importante, mas ao mesmo tempo também coloca a internet no lugar dela, que é uma parte da vida, né? É uma partícula ali. Então, é importante a gente ver que ali é só realmente uma parte da vida das pessoas, ali é minutos da vida dela, do dia dela, e por algum motivo misterioso, a gente tende a colocar muitos momentos bons na internet o tempo todo, né? Meio que é o que ganha like, né? Você coloca que, sei lá, você caiu e ralou o joelho, no máximo dá umas risadas ali. Mas você fala que ganhou um carro, assim, nossa, você é, ferve de like. Isso não é uma dinâmica Uhum. da internet, isso é uma dinâmica da sociedade, né? Uma dinâmica de uma sociedade que ela tem clareza consciente e inconsciente do que ela acha que é valioso, né? E querendo ou não, isso pode ser tóxico offline, pode ser tóxico online. E é importante a gente refletir, né? Eu acho massa isso porque a gente pensa sobre a nossa própria vida, né? O que a Uhum. gente valoriza, né, individualmente. É muito fácil a gente pegar a receita pronta, né? A gente, para ser, né, para ser bom ou bom mesmo, a gente tem um sucesso financeiro, a gente tem um relacionamento que tem uma aparência X, a gente tem um sucesso profissional, acadêmico. Isso é receita pronta, sabe? E uma coisa fundamental para a saúde mental é a gente construir a nossa receita. A gente, né, cada vida é única e é importante a gente pegar e refletir mesmo, né? Putz, será que eu estou só seguindo o que o social está me dando, né? Será que eu estou só seguindo o que na internet tá bombando, na internet está tendo visibilidade, né? Será que não é legal eu pegar e tentar entender qual que é meu papel no mundo, qual que é a minha expressão, né? E onde que realmente eu me sinto contente comigo mesmo, né? Isso Uhum. é um desafio de saúde mental que precede a internet, mas na internet a gente está mais exposto porque a gente está vendo mais essa visão predominante do que é uma vida perfeita e a gente está deixando de ver a nossa vida, né? Uhum. Então, Uhum. A enfim. Tati tá perguntando, a Tati Leds tá perguntando aqui, o que você pensa sobre os novos padrões de beleza que vêm com as influencers digitais? Caramba, né? É por isso que eu até falei, né? Esse tópico ele é muito vasto, né? Aqui a gente está falando de autoestima, a gente está falando de autoimagem, e isso eu trabalho bastante assim com os adolescentes, né? E, enfim, a maneira como onde a gente tem mais, né? A gente observa mais uma coisa, quanto mais a gente observa uma coisa, mais essa coisa parece o comum, né? Mais essa coisa parece o correto. E novamente, isso online, offline, assim, mas eu não parei para realmente estudar e avaliar essas coisas, assim, mas eu percebo o quanto tem um impacto, né, gritante, né, nos processos de subjetivação dos adolescentes, das adolescentes principalmente, né, que já tem essa pressão social estética feminina desde que mundo é mundo e agora na internet isso está tá bem forte, assim, porque a gente só tá vendo a pessoa através de telas, assim, a gente não vê ali as espinhas dela, às vezes vê, né, quando tá muito grande, mas a gente não vê, assim, né, as espinhas, a gente não vê os perrengues que é você, tipo, ficar bonito na foto. Então, se a gente não tem um contato com a sociedade, um contato com essa dimensão, antes de entrar na internet, a gente entra na internet achando que é daquele jeito mesmo, né? Eu percebo muito esse tipo de relato, assim, de que
putz, eu não sou do padrãozinho, né, influencer, logo eu sou feia, né, logo eu, né, a pessoa ela não tem nem tempo de construir uma autoimagem, construir uma autoestima com relação ao que quem ela é, a valorizar ali a singularidade, não conhece nem o corpo dela, não sabe nem como o corpo dela vai ficar, tá se desenvolvendo, e ela já está sendo Uhum, bombardeada de corpos ali que parece que estão saindo, né, em forma. E, uhum, enfim, eu acho que é problemático, eu acho que a gente precisa cada vez mais cedo refletir sobre essa dimensão, sobre autoimagem e internet, entender que ali na internet é só um clique, né, é só uma foto, é pan ali, e ali você pode mexer em tudo. Tem jovens que nem entendem muito de modificação de foto, assim, de filtro e de Photoshop, e estão achando que aquilo ali é o predominante, é o correto, né? uhum. Sim, entender que aquilo é uma pequena parte, né? Como você falou, a internet é parte das nossas vidas, mas é uma parte, lembrar disso. Uhum. A gente tem mais uma perguntinha aqui chegando, é da Má Milanês. Oi! Vejo que a compra de produtos também vem sendo cada vez mais estimulada pelas redes sociais. É um bombardeio de informações que visam estimular cada vez mais o consumo. Como fugir um pouco disso? Que pergunta massa, né? E a gente Uhum. geralmente lida com, né? Eu lido com essa pergunta quando vou falar sobre segurança, né? Segurança online, essas coisas, de como como eu falei, a internet ela popularizou, se popularizou vendendo entretenimento e vendendo, acho, ponto, né? Começa por aí. A internet, a gente está convivendo nela, grandes corporações estão vivendo nela, e então cada vez mais a gente percebe esse viés, às vezes individualista, às vezes consumista da internet, e tem muita gente que confunde que a internet é isso, né? Deixa de ver o potencial ali do instrumento tecnológico e acha que o instrumento tecnológico serve para aquilo, logo é mal, logo tem que queimar na fogueira. Mas ok. Voltando para a pergunta em si, o que eu recomendo bastante é deixar de clicar em anúncios, né? Que é uma coisa que a gente tá. Algumas pessoas são super, né, confortáveis para clicar em anúncios, para pesquisar sobre as compras em aba normal, não em aba anônima, de pesquisar sobre compras ali no próprio Instagram. Então, os cookies, eles ficam doidos com isso. É muita informação boa para eles. Né? Cookies, para quem não sabe, é como se fosse um robozinho assim que tem em cada site que vai registrando tudo que você faz. E essas informações elas são compartilhadas com vários pares, né, com várias organizações, e logo isso serve para dirigir mais precisamente ali ofertas e produtos para você, né? E, E até quando entra nesses sites, né, e que diz ali, né, você assina, você aceita o uso de cookies ali. Para você uhum. consumir aquele conteúdo, você precisa acessar. Então você acaba aceitando automaticamente aquilo, né? O É, dedinho já vai no aceitar. só para tirar da frente, né? Às vezes em algum site. Uhum, E o que uhum, algumas pessoas não sabem é que se você clicar ali em Saiba Mais, você consegue selecionar quais cookies você vai deixar habilitado para aquele site. Né? Então tem uhum. alguns cookies que eles tornam obrigatórios ali para o próprio uso na plataforma, no site, mas alguns dá para a gente dar uma driblada, assim, né? E eu queria até comentar que você fez, né, para nós aqui, para o FPR Convida, um vídeo sobre o uso da tecnologia com segurança. Então, ele está aqui acessível nas nossas redes, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Então, todos os nossos vídeos e lives, inclusive essa live vai estar no YouTube, vocês vão poder acessar a hora que for melhor, enfim. Então, não deixem de conferir outro vídeo do Victor, uso da tecnologia com segurança, né? Pois é. E eu fiquei pensando nisso, né? De como fugir um pouco do consumo na internet, né? Mas eu acho que é por aí. Eu acho que é você tendo um comportamento consumista super objetivo, você
ir no teu dispositivo pessoal só quando você vai efetivamente fazer uma compra, você tentar afastar é, essas afastar, enfim, de clicar em anúncios, essas coisas, das suas redes sociais, tipo, desvincular um pouco o teu comportamento consumista dos seus perfis em redes sociais. Eu acho que isso que é o pulo do gato aí. E acho que é por aí, acho que é isso. E eu queria, aproveitando esse gancho aí, anunciar que a gente também está lançando o primeiro podcast do FPR Convida, né? Que tem como convidado o Clóvis Gomes e o Vitor, né? O Victor também está participando, falando um pouquinho mais sobre tecnologia e segurança, né? O nome do podcast é o FPR Convida, ele está disponível no Spotify. E esse primeiro episódio fala sobre psicologia e o dilema das redes, né? O famoso dilema das redes lá do Netflix. Foi uma experiência bem rica, né? Tanto assistir esse documentário, tanto quanto participar do podcast foi muito legal. Foi uma das coisas mais divertidas, assim, que eu fiz, né? Deu aquela saudade de tomar café conversando sobre as coisas. E lá eu falo bastante, assim, sobre o que fazer com a influência, né, da internet, das redes sociais, né, nas nossas vidas. O que fazer com isso, né? Para onde direcionar isso? Quais que são os problemas disso e tudo mais. Então ele tem todo esse tom assim, e a gente teve uma conversa muito legal mesmo. Só amor envolvido, né? Legal, Vitor. Então, queria que a gente voltasse para nossa conversa agora, indo para os quase minutinhos finais, né? Queria que você fizesse aí uma última elucidação para a gente ir concluindo a nossa live de hoje. Belezinha. Então, a gente tá vivendo num conflito assim, né? Trazendo toda essa questão, né, dessa bombardeio de informação, o que fazer com isso? Será que a gente se bloqueia as informações, se fecha cada vez mais? Isso está acontecendo, né? Será que a gente se abre? Se a gente se abre, como que a gente não se perde no meio de tudo isso? Enfim, né, eu percebo alguns cursos de ação com relação à inserção da internet nas nossas vidas. Hoje em dia, a nossa saúde psicológica está bem prejudicada porque a gente não aprendeu a lidar com isso, a gente não aprendeu com as possibilidades de que às vezes a gente não está certo. E a gente vê isso o tempo todo na internet, né? Às vezes não é na nossa intenção, por exemplo, enfim, ter uma opinião errada. Ninguém quer estar errado, ninguém é, quer estar na direção errada, assim. Tanto que até quando eu falo sobre fake news e pós-verdade, que é uma coisa que eu falo bastante ali no Avalim, né? O problema de hoje em dia, assim, das fake news não são as mentiras, mas sim as convicções. Então, eu vejo essas convicções como uma resistência mesmo, né? Quando a gente vê toda uma, né? É muito plural, a gente vê um monte de informações e a gente tende a se fechar. Então, o que eu falo, Uhum. assim, muito é, né? Respeite sempre os seus limites, mas procure perceber na internet como uma oportunidade de conhecer teu mundo melhor, né? Conhecer as outras pessoas de uma maneira melhor, conhecer causas que às vezes não faz parte da sua vida, nunca fez. Porque às vezes o nosso primeiro movimento é, nossa, nada a ver isso. Mas, cara, é muito importante, né? A gente está tendo um acesso privilegiado à sociedade, então a gente, né, uma participação cívica, uma participação cidadã da internet, caso a gente esteja aberto a isso, né? Mas na prática o que eu vejo é muito um bloqueio, o que eu vejo é muito a gente está tendo que lidar com uma coisa muito difícil, né? Que é essa questão do que a gente não está sempre certo. É muito difícil lidar com isso, né? A gente se sente muito invalidado. Às vezes a gente tem crenças assim que a gente sustentou a vida inteira e daí na internet isso ridicularizam isso às vezes e a gente fica muito debilitado diante disso, né? E por isso que geralmente as pessoas se ejetam da internet, elas ficam nas bolhas e tudo mais. Então o que eu falo bastante é aproveita para conhecer mais o mundo, aproveita para olhar para essa janela, né? Não coloca uns blackout assim.
E, enfim, sempre na medida do possível, né? Sempre se abrindo a novas experiências, mas entendendo a sua também. Valoriza o que você... Valoriza você, né? Valoriza você dentro e fora da internet. Antes da internet ou fora da internet, você é uma pessoa mega valiosa, você tem particularidades, você tem uma construção única e, né, a beleza do ser humaninho é a singularidade, né? Então valoriza isso. E valoriza também o que você faz na internet. Tenta se relacionar de uma maneira mais sadia com o que você expressa ali. Onde você gasta seu tempo ali. Será que vale a pena sair discutindo, brigando o tempo todo na internet? Será que você não consegue fazer uma coisa mais legal com esse instrumento tecnológico? Será que, às vezes, na hora da pressa, a gente só está reagindo à informação e a gente não está querendo conhecer mais sobre as coisas? Né? Uma coisa que é elementar para viver em sociedade, a gente sempre vai estar vivendo com outras pessoas e faz parte do nosso amadurecimento entender que sociedade é isso, sociedade é diferença, sociedade é uma sociedade boa, é onde todo mundo tem voz e ninguém quer calar a voz de ninguém. Então aproveita para isso, aproveita para conhecer outras vozes, aproveita para se expressar e lide com as outras vozes da maneira que você quer que lidem com a sua voz, né? Mas enfim, então a dica assim de saúde mental com relação a tecnologias da informação e comunicação que eu sempre dou é se situar, né? Entenda o papel da internet e das mídias na sua vida, saiba que é uma Uhum. parte, né? Tanto para valorização, tanto para entender que é só uma parte, né? Tenta perceber mais assim qual que é o tamanho dela na sua vida, como que ela influencia a sua saúde mental, como que ela influencia teu desenvolvimento, como que ela influencia suas relações, seus projetos e tenta utilizar da internet para justamente orientações mais construtivas, mais positivas nas suas vidas, né? Deixa eu ver se tem Sim. mais coisa. Eu acho que é importante, né, a gente lembrar que a gente faz a internet, né? Então, a gente se colocar ou colocar o que faz bem pra gente, o que, enfim, conseguir se perceber como você se colocou faz uma grande diferença, né? Então não adianta a gente só colocar ela como vilã se a gente não pensar que quem faz a internet somos nós mesmos, né? E nós temos a nossa autonomia e a nossa responsabilidade sobre tudo que a gente faz lá também, né? Com Como na certeza. vida, como um todo. Pois é, eu acho que é bem legal isso, né, de se situar e escolher com protagonismo, né, quais telas que você quer. Use a internet de maneira consciente, né, é uma dica que eu dou assim, né, não usar de maneira refletida, senão, que nem a analogia que eu fiz dos calcanhar lá, né, senão você só fica andando lá, torrando teus calcanhar e tá indo para lugar nenhum. Às vezes a gente utiliza a dimensão digital assim porque ela é menos custosa do que lidar com alguns problemas presenciais ou lidar com outros problemas assim, né? Mas bem relevante mesmo isso de ter protagonismo, de situar a internet na sua vida, se situar na internet. Deixa eu ver se tem mais coisa. Então, as meninas vão colocar alguns links aqui nos comentários também sobre, enfim, vários materiais que a gente tem, né, disponibilizados no Convida. E principalmente, assim, se você está muito mobilizado por conta das coisas que você vê na internet, ou por conta de, enfim, vários motivos, a gente tem toda uma rede de apoio que pode te acolher, né? E acho que é importante a gente valorizar também o nosso trabalho, o trabalho dos psicólogos, né? Quando fala de saúde mental, né? Pensando saúde mental como um todo, assim, né? Como a saúde geral, como tudo na nossa vida. E da importância dela, né? Da importância de cuidar e de se olhar. A gente tem até um material que é cuidando de si e dos seus, né? Então, prestar atenção nesse cuidado. E claro que isso se reflete também na internet, nas outras tecnologias. Né? Então, eu queria, agora a gente está bem no finalzinho, eu queria agradecer mais uma vez a participação do Victor conosco, né? E obrigado pela paciência também, por nos esperar, pela sua disponibilidade, né?
por participar desse primeiro episódio do nosso podcast. Não esqueçam, acessem. A equipe também colocou aqui nos comentários o link do nosso podcast, que está muito legal e imperdível, Muito né? bacana. Eu acho que aqui a gente deixa com um gostinho de quero mais, né? Para saber mais, acesse podcast. E lá tá uma conversa super legal, super descontraída. E, enfim, eu acho que é isso. Queria dizer também para o pessoal seguir as nossas redes, né, do FPR Convida, tanto no YouTube, acessar nosso canal, todos os vídeos estão disponíveis lá. A live também vai estar lá. E agradecer você, Vitor. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi um prazerzão dividir tela com você aqui, mesmo apesar de todos esses percalços aí da tecnologia, né? A gente tem que aprender a lidar com isso também. Isso pode Uhum. acontecer, como na vida. E obrigada. Foi muito bom estar aqui com você mesmo. Eu que Sempre agradeço é. mesmo, assim, eu agradeço muito. E recado final, assim, que eu deixo é, né, que é possível se relacionar de uma maneira sadia com as tecnologias da informação e comunicação. É possível, né, usar para o nosso bem e para a nossa conexão com o mundo, né? É possível utilizar a internet para se conectar com a realidade presencial, né? E aqui eu dei algumas dicas sobre isso. E a dica principal é essa: se situar. Situa a internet na tua vida e se situa nela, que você vai ver que ela é uma parte da vida que pode fazer diferença, né? Para construções mais positivas. É isso. Ah, legal. Obrigada. E não esqueçam, você, Vitor, e vocês todos importam. Fiquem com a gente. Obrigada. Tchau, tchau.